A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com os irmãos? Espero que todo mundo esteja bem, né? Espero que todo mundo esteja com saúde, né? O desejo do meu coração que todos os membros dessa igreja estejam bem. Então vamos dar início com a oração para dar início à nossa EBD, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, queremos engrandecer o seu nome, Pai, porque tu és poderoso e fiel. Pai amado, nos dê sabedoria, meu Pai, para que possamos, meu Pai, entender a tua palavra, meu Pai. Fala conosco esta manhã, nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos ser impactados pela tua palavra, meu Pai. Seja conosco, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai, e nos encha com teu Espírito através da tua palavra, meu Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de começar, eu queria convidar o nosso irmão Mads para que ele fizesse uma oração para todos os membros da nossa igreja, todos aqueles que se encontram enfermos, e também orar pelo nosso pastor, para a nossa pastora, os anjos da igreja. Irmão Madison. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero convidar você também, se você puder me acompanhar nessa oração aí da sua casa. Amém? Oremos então. Deus amado, Deus Criador, Deus eterno, Deus Pai. Ainda na tua presença, Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é santo e o Senhor é exaltado entre as nações. Grande és o seu nome. Senhor, e quero te agradecer também por todas as pessoas da nossa igreja. Deus, eu te apresento ela nesta manhã de domingo de uma forma especial. Senhor, eu te peço que o Senhor vá abençoar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa livrar de todo mal. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor alcance todas as pessoas que estão enfermas, Senhor. Pai, nesta manhã eu quero te pedir de forma, Senhor, de o Senhor possa fazer o sobrenatural acontecer na vida daquelas pessoas que estão necessitando de um milagre, Senhor. Pai, eu te apresento o nosso pastor, presidente do campo, pastor Davi Nassif, com a pastora Elizabeth Nassif e seus filhos, genro e nora, Senhor. Pai, eu te apresento também a vida do meu pastor Divino Mota e da pastora Marta Mota, juntamente com a sua família. Senhor, que o Senhor possa cobrir eles com toda a sua sorte de bênção, Senhor. Que o Senhor possa livrar eles de todo mal. Senhor, livra eles, ó Pai, de toda a investida do maligno, Senhor. Pai, eu quero te apresentar de forma especial a vida do pastor Divino Mota. Aleluia. Senhor, entrega, Senhor, como o Senhor já tem entregado, e confirma a sua vitória, confirma a sua saúde, Senhor. E eu quero também te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Eu quero te agradecer também, Senhor, pelo que o Senhor acompanhou o nosso pastor, mesmo quando ele andou pelo vale da sombra da morte, o Senhor esteve com ele. Deus, é por isso que a tua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E assim o Senhor fez com o nosso pastor. Eu quero que o Senhor alcance agora neste momento também, Senhor, todos os membros congregados, ó Pai, e visitantes desta igreja, e no geral também, Senhor. Senhor, que o Senhor possa livrar do mal, livrar das ações do inimigo. Senhor, que o Senhor possa entrar com ação de cura. Senhor, que o Senhor possa entregar o milagre àquelas pessoas que estão precisando neste momento, Deus. Eu quero apresentar a minha casa, a minha esposa, meus filhos. Senhor, que o Senhor possa fazer o que o Senhor vem fazendo, Senhor, nos abençoando, nos livrando do mal. Deus, e em todas essas coisas eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Matos, que Deus continua te usando. Meus irmãos, sem perca de tempo, eu quero chamar o Ministério de Louvor para estar cantando o hino da harpa. Amém? Ministério de Louvor está com a oportunidade. Aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor com o hino da harpa 186. Pela
A fé que uma vez me foi dada pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Fé que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Jesus, eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Ele tem o vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, pelo céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, Jesus. Agora, sem perca de tempo, mais uma vez eu queria chamar a missionária Sandra, a nossa professora que vai estar passando a escola dominical para vocês. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Vou tirar minha máscara aqui, porque atrapalha o óculos, né? Queridos, quero dizer mais uma vez que estou com saudades de todos. E é muito bom estarmos aqui. Mesmo que seja à distância, é gostoso estar falando à igreja. Amém? Pois bem, hoje nós vamos estar gravando a nossa aula, que será a lição 4, do dia 26 de julho de 2020, cujo tema é Crise também é oportunidade de recomeço. A palavra-chave aqui dessa lição será recomeço. Recomeçar. E eu quero destacar os objetivos dessa lição. O primeiro objetivo é aprender que a fidelidade, ela produz recompensa. Temos que aprender também que o caráter, qual é o caráter e a beleza da mulher cristã, segundo a visão do Senhor. Mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém? Essa lição, amados, está baseada no livro de Ruth. É um livro maravilhoso. Um livro maravilhoso. Pessoalmente, eu amo muito o livro de Ruth. E para falar de um recomeço, nada melhor do que falar de duas mulheres batalhadoras que conseguiram passar por cima das dificuldades e ter um recomeço nas suas vidas. Amém? Então, vamos lá.
introdução da lição. Mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi. Decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crise. Olha só, a fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crises. Eu gostaria de acrescentar aqui, não só mesmo em tempos de crise, mas ainda assim, né, mesmo que em tempos de crise, né, porque é nesses tempos, nesses momentos de crise, no momento da dificuldade, é que realmente a nossa fé e a nossa atitude vai fazer toda a diferença. Amém? Então, vamos lá. O tópico 1, ele diz: a fé nos leva a lugares inimagináveis. Eu não fiz a leitura aqui, a leitura bíblica, mas porque eu vou ter que, nós vamos falar muito, né, totalmente do livro. Então, não vi necessidade da leitura. Conforme a gente for estudando, a gente vai lendo. Ponto 1. Vamos recapitular a história de Ruth. A história fala que Ruth ela era nora de Noemi e elas estavam ali no país de Moabe e sobreveu sobre elas uma grande dificuldade. Morreu o marido de Noemi e morreu os seus 2 filhos, o esposo de Ruth e o esposo de Orfa. E hoje, mesmo sendo hoje, você perdeu um esposo e os filhos, já é uma grande catástrofe, já é uma coisa, um acontecimento muito ruim. E naquela época era muito mais. Por quê? Porque a sociedade daquela época era uma sociedade onde a mulher não tinha tanta liberdade para trabalhar, para andar, para falar. Então, quando aquelas mulheres ficaram sem o esposo, né, sem o marido, elas ficaram meio que perdidas. O que elas iriam fazer? Como é que elas trariam o sustento delas? Ficaria complicado, seria muito complicado. Então, ali se instalou-se uma crise. E a Bíblia também diz que naquele momento estava tendo uma grande fome naquela região. Então, imagina só a situação daquela família. O país em uma crise, porque a crise não foi só familiar, por causa da perda dos seus entes queridos, mas elas estavam vivendo também uma crise econômica ali, todo o país estava passando por fome, e estava essa situação. Então, diante disso, Noemi, serva do Senhor, fiel ao Senhor, ela ouviu dizer que o Senhor estava abençoando Belém, estava abençoando a sua cidade natal. E ela, andando, caminhando na direção de Deus, ela decidiu ir para Belém. Só que as suas noras não eram da mesma região que ela. As suas noras, elas eram moabitas. Então, Noemi decide uma decisão muito sábia. Noemi pensou, não, o que ligava elas a mim eram os meus filhos, mas morreram, então elas não têm por que me acompanhar. E assim Noemi conversou com elas e falou que elas poderiam voltar para a casa dos seus pais, se casarem novamente, né? Tocar a vida, seguir em frente. Orfa se despediu, chorou muito, sentiu, porque gostava, mas decidiu realmente ficar. Mas Ruth, ela tomou uma decisão espantosa. Ela decidiu seguir Noemi. Ela disse para a sua sogra, no capítulo 1 de Ruth, verso 16, diz:
Não me inste para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Pousarei eu. O teu Deus é o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth decidiu seguir a sua sogra, seguir Noemi. Amém? 1.1 diz, a crise não é o seu fim. Bom, Ruth decidiu seguir Noemi, e elas foram para Belém, para a terra do pão. Belém significa terra do pão. E quando chegou lá, elas foram começar tudo de novo, porque elas não tinham nada, né? Elas estavam realmente em situação difícil. Mas as duas juntas, Ruth, ela confiava muito na fé e na sabedoria de Noemi. Ruth era uma jovem, uma moça, que ela estava atenta aos conselhos da sua sogra, né, aos ensinamentos. Ela sabia que Noemi era uma grande mulher de Deus, ela era uma serva do Senhor. E ela confiava nas decisões da sua sogra. E, a partir daí, Ruth faz uma decisão, ela faz uma escolha. Ela decidiu deixar os seus deuses antigos, ela decidiu deixar a sua cidade, a sua família, deixar tudo para seguir a Noemi. Mas, na verdade, a escolha dela não foi seguir Noemi, mas sim escolher o Deus de Noemi. Escolheu seguir o Deus de Israel. Ruth, ela escolhe ser fiel ao Senhor, ser fiel a Deus, ao Deus de Israel. E quando nós fazemos essas escolhas, nós não vamos nos arrepender, porque Deus, ele é fiel para aqueles que o servem, para aqueles que são fiéis a Ele. Amém? Então, elas chegaram ali naquela cidade e elas tinham que comer, elas tinham que se virar, né? Elas tinham que prosseguir a vida. Uma coisa interessante que diz aqui na lição, no 1.3, é que diz assim, que mesmo diante da dificuldade, a situação que elas estavam passando, elas não ficaram choramingando, não ficaram paradas, não ficaram só orando, não. Elas tomaram a decisão de se levantar e prosseguir. Se colocaram de pé e caminharam, seguiram, foram em frente, né? Buscaram um recomeço, porque todo recomeço precisa de uma atitude. Tudo que nós vamos fazer, irmãos, nós precisamos de uma atitude. Não é fácil recomeçar, principalmente quando você já tem tudo estabilizado, quando você vem de uma situação totalmente segura, você está totalmente estruturado, e aí da noite para o dia, tudo se acaba, você perde tudo, né? Alguma coisa sobrevém sobre você, que é o caso aqui do exemplo que nós temos, que é a morte, né? A morte não avisa quando ela vem. E eu achei interessante esse exemplo da lição, porque nós estamos vivendo nesse tempo. Quantas famílias têm perdido seus entes queridos, né? Quantas pessoas estão aí morrendo por essa calamidade que tem afligido o nosso mundo. E é difícil para todos. Mas diante da dificuldade, o que você vai escolher fazer? Se prostrar, desistir, ou se levantar, confiar no Deus que você serve, agarrar nas mãos do Senhor, se colocar de pé e prosseguir? Essa é uma decisão que só você pode escolher. Essa é uma decisão muito pessoal, que cada um de nós podemos escolher. Não é fácil, mas não é impossível. Amém? Superando a crise. Bom, elas tomaram a decisão de prosseguir, caminharam, e
todo começo, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter, para ter um bom êxito, a gente tem que ter um plano, né? Você tem que saber o que você está fazendo. Você não vai recomeçar ou vai começar alguma coisa, você não vai começar do nada. Nós temos que planejar, nós temos que olhar os pontos positivos, os pontos negativos, para que a gente chegue em alguma coisa e para que dê certo. Amém? Então, Noemi e Ruth traçaram um plano. Noemi, conhecedora da região, disse para Ruth: olha, Ruth, você vai catar espiga lá naquele campo. Tem um campo assim, assim, assado. E aquele campo lá, você vai poder ir lá, já estão colhendo as espigas, e você pode ir lá colher. Aí ela deu todas as instruções como que Ruth deveria agir. Naquela época, existia uma lei que aquelas pessoas que estavam colhendo, aquelas pessoas que eram mais necessitadas, elas podiam ficar com aquele alimento que caía, que sobejava. Por exemplo, os trabalhadores vinham fazendo a colheita, né? Os trabalhadores, ou manualmente, ou com máquina, eles vinham fazendo a colheita. E aquelas espigas, aquele alimento que caía, aquelas pessoas necessitadas, se estivessem ali, podia ficar com aquela comida. Então, Ruth, ela era uma dessas necessitadas que estava ali naquele campo. Ela passava ali, depois dos trabalhadores, e colhia aquelas espigas que ia sobrando. E assim, ela conseguiu o sustento dela e da sua sogra. E um belo dia, Boaz, que era dono daquele campo, viu Ruth ali. E ele achou estranho, não conhecia, ela era nova na cidade, mas ele procurou se informar sobre ela. E deu ordem para que ninguém mexesse com ela, deixasse ela lá trabalhando e pegasse o seu sustento. Queridos, e é tão interessante, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, muitas vezes nós temos mania de dizer que é coincidência, que é sorte. Infelizmente, muitas pessoas não dão crédito a Deus. Mas quando nós vamos conhecendo, estudando a palavra de Deus, nós vamos vendo o trabalhar de Deus, o agir de Deus, como é perfeito, como é lindo. Porque Boaz, ele era remidor de Ruth. O que era remidor? Remidor era aquela pessoa que tinha o direito de se casar novamente com Ruth. Isso tudo conforme a lei da época. Então, Boaz, ele era um parente um pouco afastado do marido de Ruth. Então, Boaz, conhecendo Ruth, foi atrás e ele, conforme a lei, ele pediu Ruth em casamento e se casou com ela. Então, para vocês verem, irmãos, como que é lindo, como que é perfeito a vontade do Senhor, né? Lá em Romanos diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E é verdade. Porque o Senhor colocou o desejo no coração de Noemi para ir embora para a cidade de Belém. Ruth acompanhou, Ruth escolheu, tomou a decisão de servir o Senhor, de seguir a sua sogra. Chegando ali naquela cidade, elas duas, uma ajudando a outra, uma cuidando da outra, e o mais importante, sendo fiel ao Senhor, andando dentro da vontade de Deus, olhando, fazendo as escolhas conforme o olhar do Senhor. Ela foi caminhando passo a passo, passo a passo. E o Senhor colocou ali no caminho de Ruth um remidor, aquele, aleluia, Deus, que poderia ajudá-la, que poderia desposá-la. E assim Ruth casou. E a fidelidade de Ruth foi tão abençoada, foi tão recebida por Deus, que Ruth, ela é uma
das 3 mulheres que apareceram na genealogia de Cristo. A genealogia é algo também que faz parte, né, da cultura judaica, e que mulher não faz parte. A mulher não faz parte, não entra nessa genealogia, somente os homens. Mas Deus, Ele é fiel e Ele honra aqueles que o honram. Ele honra aqueles que o temem. Deus, Ele tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. E não é, como nós falamos aqui no objetivo, nós sempre seremos recompensados por nossa fidelidade ao Senhor. Sempre o Senhor nos recompensará. Nós não vamos perder. Nós não vamos perder sendo fiéis ao Senhor. Ruth foi fiel a esse Deus. E o Senhor a abençoou grandemente. Ela teve um recomeço. Ela conseguiu reconstruir a sua família. Ela teve filhos, né? Ela casou. Dentro do livro de Ruth, nós vamos ver que ela se casou com Boaz, e ela teve filho, ela gerou, coisa que ela não teve no seu primeiro casamento. Ela não conseguiu ter filho com o filho de Noemi, mas já no seu segundo casamento, aquele abençoado por Deus, que Deus preparou, ela teve filhos, e ela foi bisavó de Davi, né? Ela gerou, ela entrou na genealogia, e é maravilhoso. E eu estava olhando, lendo aqui a Bíblia, e eu achei tão interessante que na genealogia, aqui em Mateus capítulo 1, onde fala genealogia, é interessante porque a mãe de Boaz é Raabe. Olha só, 2 mulheres que não eram da linhagem de Israel, não tinham sangue israelita, elas não eram, elas escolheram servir ao Senhor. Elas tomaram uma atitude de serem fiéis a esse Deus maravilhoso, e elas, de forma tão maravilhosa, elas geraram pessoas que mudaram a história. Elas geraram homens que fizeram parte da vida do nosso Salvador. Irmãos, é lindo, é muito lindo ver isso. Então, da mesma forma que o Senhor mostra, através da vida de Ruth, de Raabe e de tantos outros aqui na Bíblia, que nós podemos recomeçar, que nós podemos, que diante da crise o Senhor nos abençoa, que diante da crise nós podemos recomeçar. Da mesma forma, até hoje, irmãos, o Senhor está aí para nos abençoar. O Senhor está à nossa disposição para nos dar sabedoria, nos dar estratégia para lutar, para a gente se colocar de pé e Ele nos manter de pé. Estamos vivendo um momento de crise, mas a crise, ela só vai acabar conosco, ela só vai te fazer parar se você deixar, se você desistir. Mas se você se colocar diante do Senhor com fé, com a certeza de que Ele pode, aí ninguém mais vai te parar. Amém? Para concluir, vou ler aqui a conclusão. Através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que possamos aprender com esta grande mulher que, em meio às crises, teve atitude e fez uma escolha que mudou a sua história. Amém, queridos? Então, que nós venhamos aprender não só na teoria, mas que nós venhamos colocar na prática toda a palavra de Deus. Que nós venhamos colocar na prática a história de Ruth, não só de Ruth, mas dessas mulheres, e venhamos praticar a palavra do Senhor e mudar a nossa história dia após dia. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Edilson. Glória a Deus. Que Deus abençoe a missionária Sandra. Para quem não conhece e for ver esse vídeo, vai ver a gente trocando o microfone, né?
eu quero falar que a missionária Sandra é minha esposa, né? Porque muitas pessoas, talvez outras pessoas que não seja membro da igreja, possa ver esse vídeo e vai falar: ah, mas eles estão trocando o microfone em plena pandemia, mas ela é minha esposa, amém? Eu queria agradecer a missionária Sandra, né? Muito boa a aula, que Deus continua te usando. Agora eu quero chamar o Ministério do Louvor, né? O Ministério do Louvor está com a oportunidade. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Nós cremos que um novo tempo está chegando, e que o tempo de restituição está chegando na sua vida. Vamos adorar o Senhor na manhã dessa noite, esse domingo conosco. Os planos que foram embora, sonhos que se perderam, o que era festa agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se no chão, pega na mão. Restitui, eu quero de volta, eu quero sara-me e põe teu azeite em minha mão. Restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia, Jesus. Aí onde você está na sua casa, abra tua boca e adora o Senhor, queridos. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, pega o clamor, restitui. Eu quero de volta, eu quero sara-me e põe teu azeite em minha mão. Restitui e leva minhas águas tranquilas,
Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, amém. Quero agradecer o Ministério do Louvor, que Deus abençoe, que continua usando esse Ministério de Louvor. Agora vamos orar para terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer mais uma vez, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito com nós. Obrigado pela Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continua abençoando a sua igreja, meu Pai. Seja com cada um, cura, liberta em nome de Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos dizem amém. Deus abençoe, meus irmãos.